Buenas, bom dia a todos, não tem ninguém ainda, mas começando esta quarta semana de transmissões ao vivo, nós combinamos e serei pontual sempre, começarei pontualmente às 10 horas da manhã e estamos então nesta quarta semana, começando então mais uma aula online, mais um encontro, quero dizer, deste projeto que se chama Guardiões da Água. É um projeto da Prefeitura Municipal de São Leopoldo. Bom dia, Suzane. Bom dia a todos. Esse projeto Guardiões da Água, então, ele surgiu com uma proposta muito interessante de juntar duas questões que são as políticas culturais, a cultura, a arte, e as políticas de preservação, as políticas ambientais, né? Então, é comandada pelo SEMAI e pela Secretaria de Cultura de São Leopoldo. Somos um grupo de oficineiros, né? Professores, artistas, tem pessoal de diversas linguagens, né? Temos também comunicadores sociais, comunicadores comunitários, atores de teatro, músicos, dançarinos, grafiteiros, fotógrafos, escritores, pessoal da parte teórica da literatura também, né? E é uma equipe é um time, né, de pessoas que estamos juntos aqui tentando agora nesse período de pandemia trazer de uma forma diferente, porque as nossas aulas são presenciais, isso a gente sempre repete, mas é porque a gente nunca sabe quem são as pessoas que estarão conectadas, então é preciso sempre trazer de volta alguns tópicos das aulas anteriores. Então, continuando, nós, no meu caso, minha oficina é de muralismo, eu estou aqui ao fundo, temos um trabalho que começamos já faz duas semanas. Esse trabalho tem a ideia e a pretensão de ser um trabalho feito em muitas mãos, né? Um trabalho feito com a colaboração de todos os que estão olhando essa transmissão, essa live. E a minha vontade, então, é que vocês participem, me ajudem, né, a criar. Eu já tenho, ao longo da semana, eu vou ouvindo pessoas e vou também sintetizando um pouco das ideias para quando chegar nas quartas-feiras de manhã, a gente poder avançar um pouquinho nesse trabalho, né? Porque todo mundo tem vontade também de que o trabalho seja concluído, né? E com alguma rapidez. Claro que eu tenho demorado esse processo de criação do mural porque ele tem que ser diluído, né, em todas as aulas para que vocês possam ver o processo criativo desse mural, né? Algumas coisas teóricas, algumas coisas relacionadas à história, às influências, né, do meu trabalho, do trabalho do muralismo que eu tento fazer, eu vou também colocando, né, em pinceladas, em parênteses, né, nessas conversas que a gente tem. Bom, hoje eu mais ou menos preparei algumas questões, né, relacionadas aos aspectos um pouquinho mais técnicos, né? E para isso eu vou falar de uma coisa que é muito importante na criação plástica, né, na criação das artes visuais em geral, e é muito importante na vida, no dia a dia também, né? São as questões relacionadas à compreensão da psicologia das cores, vamos dizer dessa forma. Por exemplo, tem uma coisa que chama círculo cromático, talvez todo mundo já tenha ouvido falar, ou talvez tenha visto isso quando vai numa loja de tintas, por exemplo, tem aquele círculo, né, com várias cores distribuídas, né? Esse é um círculo cromático. Então, no círculo cromático estão divididas ali, estão colocadas estrategicamente, né, de uma forma técnica, fácil de ser compreendida, as cores do espectro, né? E
E isso é importante muitas vezes, né? E eu estou trazendo isso agora justamente para poder também começar a produzir ali no fundo a continuidade do nosso trabalho. É importante que se saiba que o círculo cromático ele nos dá várias informações importantes, né? Talvez todo mundo já teve aulas de artes na escola, todo mundo por curiosidade já pesquisou sobre isso, né? Sabe que as cores estão divididas, né? Primárias, secundárias, terciárias, complementares. E então, eu tenho aqui no computador, né, o círculo cromático. Eu até vou colocar aqui, né? Talvez eu mostre para vocês alguns exemplos, mas todo mundo pode também acessar isso. Eu não sei se a visualização vai ser boa, né? Se eu trouxer aqui, por exemplo, vamos ver. Aham, perfeito. Esse que está aí é o círculo cromático, deixa eu me esconder, né? Então, no círculo cromático a gente tem, vamos dividir por triângulos, né? São 12 cores que tem no círculo cromático. E temos então as cores principais, né? As cores primárias, o vermelho, o azul e o amarelo. E num segundo triângulo invertido, então nós teríamos as cores secundárias, né? Então as cores secundárias seriam as cores derivadas da mistura de duas dessas cores primárias, né? Então se a gente pegar o amarelo e o azul, a gente obtém o verde é uma cor secundária. Se a gente pegar o amarelo e o vermelho, a gente vai ter o laranja, que é uma cor secundária. Se a gente pegar o vermelho e o azul, nós vamos ter o roxo, que também é uma cor secundária. Depois tem as cores terciárias, que seriam a mistura então entre uma cor primária e uma cor secundária, né? Então, por exemplo, se a gente pegasse o verde e misturasse com o amarelo, a gente vai obter uma cor que seria, vamos chamar de verde amarelado ou amarelo esverdeado, né? E isso vai se repetir para os outros. Dependendo da quantidade de tinta que a gente colocar, né, a gente vai obter uma cor. Se for o amarelo predominante, vai ser um amarelo com tonalidade esverdeada, ou o inverso, né? Um verde amarelado. Abacate, essas cores assim mais ou menos. E isso vai se repetir esse padrão então entre todas essas misturas, né? Quando a gente pegar uma cor secundária e uma cor primária, a gente vai ter então os matizes dessa proporção. E o círculo para o centro, a gente utiliza o branco então, que a gente vai então obter os matizes, né? A degradação dessas cores, né? Então se a gente acrescentar branco ao vermelho, vai ir degradando esse vermelho, né? Até tornar uma cor extremamente clarinha, né? Que aí um rosinha bem claro. Bom, isso aí sempre é importante também, porque o círculo cromático nos permite ver, assim, ver concretamente aquela questão das cores quentes e as cores frias, né? Então as cores quentes a gente chama aquelas cores que são mais relacionadas ao que tem uma temperatura mais forte, né? Digamos que assemelham, que te aproximam, que psicologicamente te deixam num estado. Maria de Lourdes, bom dia. Cuiabá, oba, tudo bom, Maria de Lourdes, como vai? Obrigado pela presença. Gislaine, bom dia. A todos os que estão chegando aí, bom dia. Quero agradecer a presença. Cascata me felicitando, hoje é meu aniversário, graças, companheiro. Cascata é parceiro também do projeto. Estamos aí então. Mas, voltando então, vamos ao trabalho. Porque não vale. Opa, vai ter bolo sim. Não sei se vai ter bolo. Ontem eu comi um restinho de bolo que tinha na geladeira, mas eu vou ver como eu providencio isso em algum momento. Quando terminar essa pandemia, a gente faz um aniversário coletivo, ou então festeja os aniversários, né? Queria dizer que hoje também é o aniversário do Nestor Schwerner,
que é vereador aqui da cidade, né? O Nestor foi o diretor do SEMAI quando o projeto Guardiões da Água começou, né? E ele conduziu esse processo de uma forma muito positiva, muito interessante, apostou nessa proposta, né? E eu acho que deixa eu assinar aqui. Eu acho que o Guardiões se consolidou então como um projeto que está repercutindo além do município de São Leopoldo, já chegou a vários lugares, né? Foi levado para o Paraguai também, foi levado para outros estados em várias reuniões e conferências que houve, né? O projeto está se tornando cada vez mais conhecido. Então, vamos lá. Voltando um pouco à questão das cores, né? Eu estava falando sobre essa distribuição das cores no círculo cromático, né? Porque nós temos uma situação aqui no nosso mural, e todo mundo está vendo aqui ao fundo, né? Não sei se todos estavam em todas as aulas, mas enfim, o que eu queria dizer é que nós começamos a criar essa ideia a partir do diálogo que a gente está travando nessa nova realidade que é as aulas online. Então o sol, ele é uma figura predominante no meu trabalho. Ele para mim tem um simbolismo bastante interessante, né? O sol como a nossa estrela central da nossa constelação, né? E fonte principal da energia, né, que nós precisamos para viver. Então o sol como fonte de vida. O sol também ele é refletido e relatado em diversas culturas primitivas e culturas de todos os momentos históricos, né, como um deus também, como uma figura, né, com um potencial místico bastante grande, né? Então, o sol para mim é esse símbolo, né? Além de outros símbolos menores também, ou digamos paralelos, né? Que eu também considero a figura do sol importante. Por isso que eu um pouco me apropriei dela, né? E tento quase sempre usar o sol nos meus trabalhos, quando é possível, né? Então, neste caso, eu queria dizer que nós tínhamos a figura do sol e, como estamos vivendo na pandemia, nós estamos sobrepondo, fazendo um eclipse, né? Nesse momento, o coronavírus, né? A Covid, ele está tentando ofuscar esse brilho que o sol nos transmite, nos permite viver, né? Então, de certa forma, hoje, curiosamente, não tem nada a ver, mas vamos nos aproveitar então da meteorologia. Hoje é um dia nublado, hoje é um dia que o sol também está escondido um pouco, né? Pelas nuvens, pelo excesso de umidade, o que é muito bom, porque nós estamos vivendo um período de estiagem, de seca muito grande, e é importante a chuva, né? Para os rios, para a agricultura, para as plantas, para tudo, né? Mas enfim, eu estou aqui protegido embaixo de um teledinho, estou num ângulo diferente das semanas anteriores, mas escolhi justamente para caso começasse a chover eu não tivesse que fazer uma mexida muito intensa de coisas aqui. Mas vamos lá. Voltando à questão do uso das cores nesse nosso trabalho, né? Eu queria trazer uma ideia que me foi dita aqui na aula passada, que era a ideia de inserir um rio nesse nosso mural. A Isadora, né, ela participou da aula passada e me sugeriu, fez um comentário, né, que todos devem ter lido, onde nós poderíamos trazer a imagem de um rio. E é interessante isso, porque quando eu estou dialogando com os alunos, né, com os participantes de uma oficina, eu tento que eles compreendam que quando a gente vai pintar, a gente tem uma ideia,
na cabeça, que pode ser uma ideia construída em coletivo, ou pode ser uma ideia nossa própria, pode ser uma ideia que a gente sonhou, uma ideia que a gente viu, uma ideia que a gente quer reproduzir. E essas ideias, quando a gente vai levar para a área da plástica, né, da pintura, a gente tem que fazer essa tradução. De que forma a gente vai representar ela na superfície que a gente está trabalhando, nesse caso o muro. Então, para isso, cada pessoa tem a sua própria, suas próprias influências, tem as suas próprias vivências e suas próprias influências, né? Eu, no meu caso, eu tento trazer de uma forma bastante gráfica, bastante clara e com menos elementos complicadores, digamos, técnicos, excessivamente técnicos, né? Meu objetivo nessa oficina não é que ela seja uma aula equivalente a uma aula acadêmica de pintura, né? A uma aula de uma instituição, de uma escola, onde as pessoas vão se formar como artistas plásticos, com toda uma bagagem, né? Porque não temos tempo para isso. Então o objetivo é justamente fazer um trabalho que todos nós podemos fazer, sim, todos, mesmo as pessoas que dizem que não têm capacidade, ou que não têm conhecimento, ou que não têm talento, né? Todos nós podemos fazer isso que nós estamos fazendo aqui, né? Não precisa muitos recursos, nem um estudo muito aprofundado de técnicas de pintura. Então, voltando então à questão do uso das cores e a ideia do uso do rio, né? Eu pensei trazer um rio simbólico. O rio sempre é importante, né, e tem muito a ver com o nosso projeto Guardiões da Água, porque o rio ele é a canalização, é de onde nós tiramos a água que a gente bebe, que a gente usa no nosso dia a dia, né? Então sempre o rio ele faz parte da nossa realidade cotidiana aqui, principalmente na cidade de São Leopoldo, que é banhada pelo Rio dos Sinos, né, e por tantas outras cidades, né, que tem o seu próprio rio, seus riachos, né, suas nascentes. Então eu gostei muito de utilizar sim a ideia do rio e fiquei pensando de que forma a gente pode transferir um rio para esse painel aqui, né? Eu vou dar a minha ideia, né? E a minha ideia seria usar um rio simbólico de uma forma gráfica muito simples, muito óbvia, porém com um resultado estético muito, que eu creio, né, que vai ser muito interessante. Então, deixa eu me aproximar ali do nosso painel. Eu vou deixar de falar um pouquinho com vocês aqui, mas eu preparei aqui no meu computador e eu espero que isso vocês consigam ouvir. Eu vou aumentar um pouquinho o volume. Eu vou pintando ali, não vou falar e depois explico o que eu fiz. Mas enquanto eu estiver ali, eu vou deixar tocando uma música que é uma composição de um músico chileno, de um artista chileno, um grande artista, que morreu logo após o golpe de Estado de 1973 no Chile. Foi o golpe de Estado que o general Pinochet deu contra o presidente eleito Salvador Allende. Vocês já devem saber, eu morava no Chile nessa época, né? Eu era criança, mas eu morava, e eu então vivenciei, sendo uma criança, né, esse momento que foi bastante duro e bastante difícil, né, de viver. Mas eu queria dizer que o Victor Jara, ele compôs uma música dedicada ao coletivo de brigadas Ramona Parra, que é o coletivo do qual eu me inspiro e do qual eu tiro algumas imagens, né, e modifico e reutilizo, né, de acordo ao que eu me proponho fazer. Então deixa eu
Deixa eu escolher aqui, deixa eu sair dessa abinha do círculo cromático. Só explicando que o coletivo de as Brigadas Ramona Parra do Chile, eles são um coletivo de artistas que surgiram dentro do Partido Comunista Chileno, e daí eles transcenderam, né, ao universo das artes, né? Hoje eles são artistas reconhecidos internacionalmente, né? Mas sempre trabalharam e sempre mantiveram o vínculo inicial, né? E o conteúdo do seu trabalho é ligado, né, a uma visão política de esquerda no Chile. E o Victor Jara também identificado com a esquerda. Deixa eu ver só uma coisinha aqui, tem pessoas que estão me cumprimentando. E eu queria perguntar uma coisa aos nobres, aos queridos amigos que estão me assistindo, né? Porque eu gostaria de compartilhar esta live na minha página, né? Só que eu não sei fazer isso. Enfim, eu não sei se alguém pode fazer isso na minha live, se alguém pode me marcar, compartilhar e me marcar. Não sei se isso é possível. Mas vamos lá. Eu vou deixar, antes de ir para lá, deixa eu pegar aqui um tubinho de tinta preta, que é a tinta que eu normalmente uso para desenhar. E depois vou explicar um pouco do que eu vou fazer. Eu achei. Eu tô com as tintas aqui embaixo, né? Como sempre eu falo, eu uso potes reciclados, né? De mel ou outros, né? Esse aqui é um potinho também de um outro produto, não lembro o que era. Tem um rótulo aqui que já se foi. Mas eu sempre tento reaproveitar esses potes, né? E fazer assim. Então, deixa eu ir ali no muro para vocês verem. Enquanto isso, deixa eu ver se vocês conseguem ouvir a música BRP do Victor Jara. Muchacho chileno, fulgor de la nueva brigada, las calles del pueblo despiertan con tu claridad, tu brocha es el canto que pinta el azul del cielo, que llena la patria de luz, amor y fraternidad. Joven camarada, que construyes tu esperanza, alumbras los muros con rojo grito de libertad. Tu camino esconde noche y dolor, ansia y valor, tendido allí quedaste, de polvo y sangre creció la flor que tú dejaste, escribiendo el aire, escribiendo el aire, camarada adelante.
Bueno, deixa eu ver, eu não concluí ali por uma razão, porque como terminou a música, né? Eu queria apenas fazer esse primeiro momento. Deixa eu colocar meu pincel na água. Queria dizer que está chovendo, está chuviscando, assim, uma chuvica muito levezinha, mas está chovendo. Então, tipo, não é nem muito bom eu estar fazendo isso que eu fiz ali, por várias razões. Porque, sim, se aumentar a chuva, a gente corre o risco de que essa tinta recém-colocada, ela borre, né? Ela caia. E, enfim, depois eu tenho que passar um pouquinho mais de trabalho para refazer. Deixa eu explicar uma coisa sobre isso que eu fiz ali. Aquilo que eu estava explicando de utilizar... Dani, como vai? Obrigado, Dani. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelos parabéns. E estamos aí. Então, queria, enfim, fazer uma ênfase ali no trabalho, no tipo de desenho que eu fiz, né? O que parece, assim, de longe, né? Talvez vocês digam, puxa, o Rogério falou num rio, mas aquilo ali parecem escamas, parece uma cobra, coisa, né? E isso é um barato, né? Isso é muito legal que aconteça, porque nos permite brincar um pouco com a imaginação e nos permite também proporcionar que uma coisa não seja estanque, que uma coisa não seja exatamente aquilo que a gente planejou ou aquilo que parece ser. Então, tipo, não tem nenhum problema que vocês visualizem uma cobra, né, com as suas escamas. Não tem problema nenhum. Pode isso enriquecer o nosso trabalho e dar outra dimensão. De fato, eu fiz agora dessa forma, essas ondinhas assim, né? Porque no momento que a gente pintar essas ondinhas, eu pretendo pintar elas em tons frios, que podem variar do azul, cinza, vários tons de azul, cinza, até o verde. E essa sequência de cores, né? Uma vez pronto o trabalho, elas vão criar um contraste muito grande com a figura principal, né, que está ali no centro, que é o Sol, sendo eclipsado pelo símbolo do coronavírus, né? Então eu acho que agora, nesse momento, depois que eu termine ali de fazer a sequência de ondas aqui, né, mais próximo, isso eu vou ir fazendo aos poucos, né? Já vou começar a colorir isso durante a semana. Na próxima aula vai estar mais avançado. Eu não fiz isso nas aulas anteriores, eu deixei tal como a gente tinha terminado, mas dessa vez eu pretendo dar um pouquinho mais de acabamento, né? De ênfase. E para que comece a aparecer mais o resultado visual, né? E que o nosso trabalho também estimule um pouquinho, né, vocês, né, que é o propósito então inicial dessas aulas virtuais, né, que vocês também se sintam à vontade para criar um pequeno mural ou um grande mural ou um mural na casa de vocês, num espaço que vocês tenham, né, enfim, trazer um pouco dessa arte e de preferência que essa arte que vocês vão reproduzir ou vão criar, ela seja uma arte com um grau de, digamos, de consciência, né? E que reflita um pouco também esse sentimento essa necessidade de preservação, né, do nosso meio ambiente, da nossa natureza, do nosso planeta, enfim, né, que é o que importa nesse momento tão complexo, né? Deixa eu mostrar uma outra questão que eu queria falar, porque eu tenho acompanhado, né, as outras lives que os colegas do projeto estão fazendo, e ontem eu tive ouvindo a minha colega Lívia, que ela entrevistou a Marina, e o tema dessa fala dessas duas
grandes mulheres, essas profissionais, né? O tema foi a comunicação social, a comunicação focada no assunto dos direitos humanos. E eu acho que é importante trazer esse tema dos direitos humanos, inclusive nesta aula agora, nessa minha fala, por duas razões. Eu falei rapidamente, né, quando eu fui colocar a música anteriormente, eu falei de Victor Jara. E Victor Jara foi um artista chileno, um músico, compositor, ator de teatro também, né, criador de peças de teatro, né, um folclorista chileno que morreu em 1973, né, vítima das torturas recebidas após o golpe de Estado comandado por Augusto Pinochet. Pinochet foi, enfim, tristemente célebre, né? E tristemente homenageado por alguns políticos nossos aqui do Brasil, né? Foi um monstro, foi um assassino, foi um ditador, e a palavra sanguinário cabe perfeitamente na sua essência, né? Pinochet não deveria ser homenageado por ninguém nunca, né? Mas lamentavelmente aqui no Brasil, hoje em dia temos pessoas que o consideram alguém, né, algum herói, ou enfim, alguma coisa pelo estilo. Isso é muito triste. E eu falo um pouco do Victor Jara, né, porque não sei se todos ali, se Dani se chegou a ouvir a música que eu coloquei antes, né? É uma música de Victor Jara que ele dedicou ao grupo de muralistas chilenos chamado Brigada Ramona Parra, que é um pouco aquele grupo que eu sempre cito e que eu sempre insisto em falar, né, que é o grupo que me motiva, né, a criar o tipo de trabalho que eu faço. Se não ouviram, quem não ouviu essa música, podem acessar ali no YouTube, né, que botem Victor Jara, com J, Jara, e botem BRP, que são as siglas da Brigada Ramona Parra. Enfim, os direitos humanos dentro do trabalho do coletivo de Brigada Ramona Parra, ele é extremamente visível, né? Os militantes do coletivo, os artistas que fazem parte do coletivo, sempre trataram temas que falam da liberdade, falam dos direitos, né, que os professores têm a educação, os alunos têm a educação, os professores têm um salário digno, os direitos que nós temos de preservar os recursos naturais de cada país. No caso, o Chile é um país que alguns governantes, incluindo o ditador Pinochet, entregaram esses recursos naturais para o capital estrangeiro, né? Como está sendo feito aqui no Brasil também com várias empresas, né, nossas, e que são empresas que trazem um retorno e nos dão orgulho como brasileiros, e elas estão sendo dilapidadas, estão sendo entregues a essas corporações multinacionais ou internacionais, nos deixando cada vez mais pobres, né? Então, sempre é importante falar, sempre é importante trazer a questão dos direitos humanos, não só e também, né, das minorias, mas também de todos, né, os direitos humanos da pessoa humana, né, os direitos que nós temos à natureza, a usufruir um país, né, que respeite, né, todas as pessoas, todas as classes sociais, todas as raças, todas as opções, né? E sempre eu tento deixar claro, né, que existe, e isso foi falado ontem, uma interpretação equivocada por parte desse movimento que hoje se chama direita, né, e que sempre existiu, mas que em alguns momentos históricos ficava um pouco mais apagado, ou um pouco mais
invisível, hoje ele está ganhando uma visibilidade muito maior. E eu agora estou falando porque começou a chover de verdade. Vocês devem estar vendo ali atrás de mim, né? E ouvindo também o barulho da chuva, né? Por enquanto eu estou aqui bem, não estou... A chuva ela está caindo retinha, então não está produzindo nenhum problema para mim continuar falando dessa posição que eu estou. Eu só não vou ir mais pintar ali naquele canto. Mas, voltando ao assunto dos direitos humanos, que eu vinha tentando resgatar da fala de ontem da colega Lívia, né, na live dela, eu creio que sim, que os direitos humanos têm que estar presentes no nosso dia a dia, de todas as formas possíveis, né? Nós temos que sempre saber quais são os direitos que nós temos e lutar por eles, né? Então, eu já fiz em diversas ocasiões, eu já fiz referência, né, a diversas formas de diversos tópicos que atingem, né, que abordam a questão dos direitos humanos. E recentemente eu pintei ali no centro de São Leopoldo, tem a sede central, né, onde fica a direção do COL, que é o Círculo Operário Leopoldense. Eu fiz um mural ali no hall de entrada, onde tem a escada que sobe pro andar onde ficam os escritórios do COL. Eu fiz ali um trabalho e entre os conteúdos, né, eu trouxe a Declaração Universal dos Direitos Humanos como um tema principal desse meu trabalho, né? E é interessante porque muitas vezes a gente, quando está criando, né, a gente acaba se auto-influenciando. A gente se influencia pelas próprias coisas que a gente cria. Então, esse mural que eu fiz, que foi um trabalho independente, né, não fazia parte do projeto Guardiões da Água, mas acabou influenciando um segundo mural que eu estou realizando nesse momento, mas que ele está pausado por causa dessa pandemia e do isolamento social que a gente precisa respeitar e precisa de fato realizar, né, esse isolamento, porque senão o resultado vai ser né, crítico, né, e nós não queremos isso. Então, ali no CREAS, que é um centro de referência, né, de assistência psicossocial, enfim, a pessoas em situação de rua e outras pessoas com algumas dependências, né? É uma entidade que faz parte ali da Secretaria da Saúde. Eu estou realizando uma oficina e nessa oficina com os alunos, a gente conversou, e esse assunto dos direitos humanos, justamente por também termos ali pessoas em situação de rua, né, que frequentam a nossa oficina, e pessoas com algumas carências, enfim, algumas dificuldades, a gente conversou e esse tema dos direitos humanos voltou a aflorar, né, voltou a surgir. E então nós pensamos que seria pertinente trazer a Declaração Universal novamente. Aí eu me copiei, né? Me auto-influenciei e estou tentando repetir a ideia de trazer alguns artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos para fazerem parte então desse mural, desse segundo mural. Então eu não acho que isso seja negativo, pelo contrário, eu acho que se é uma ideia que funcionou, eu acho que ela pode ser reproduzida de outra forma, né? Com outra visualização, mas eu acho que é importante sim a gente trazer de volta. Queria agradecer, eu tenho o meu professor Francisco Cartaia nos assistindo, então temos aí uma participação internacional desde Cuba, desde Santiago de Las Vegas. Como está, professor? Eu não sei, eu vou só fazer um parênteses, eu não sei se o professor consegue me entender eu falando em português.
Mas eu estou falando bem devagarinho e espero que o professor consiga me entender. Agradeço muito, ele sempre está nos acompanhando, né? Era meu professor no pré-universitário. Queria dizer uma coisa sobre isso, bem curiosa, né? Porque em algumas escolas em Cuba, nós estudávamos, ele foi meu professor numa escola rural que eu estudei durante 2 anos, né, no pré-universitário. E não é o caso dessa escola específica, mas em outro momento da minha vida, da minha história em Cuba, né? Bom dia, Sandra, tudo bom? Em outro momento, em outra escola que eu estudei, que era do mesmo estilo, uma escola rural, tinha um belo dia, tinha um paredão ali, né, onde ficava o refeitório, e um belo dia apareceu um artista plástico, um senhor, talvez não era um senhor mais velho, mas como eu era um adolescente, né, enfim, e ele fez uma pintura, um mural enorme. A minha escola se chamava Comandância de La Plata, que era uma base que ficava na Serra Maestra, onde o Fidel tinha a comandância dele, né, o quartel-geral, onde ele comandou essa luta guerrilheira que depois culminou no triunfo da Revolução. E essa minha escola, Comandância de La Plata, decidiu então contratar esse artista que fez um mural. E eu lembro que, enfim, vocês imaginam numa escola, as atividades diárias da escola, e um artista ali pintando, né, durante vários dias, um mural. Eu lembro que aquilo ali me impressionou muito, me impactou muito, e eu gostei muito de vê-lo e perguntava algumas coisas para ele, né, de fato, isso faz muitos anos, né, eu tinha, sei lá, uns 15, 16 anos, por aí. Eu não consigo lembrar exatamente os diálogos, mas eu me lembro que isso me fez eu me interessar muito, né, pela pintura mural, né, pela pintura, por esse muralismo. E nessa época também, lá em Cuba, eu estou olhando aqui o relógio porque nós temos um prazo de 1 hora para fazer essa live, né, e tem alguns assuntos que eu tinha separado assim mentalmente para poder conversar com vocês, e um deles era a questão do muralismo mexicano, né, que eu resisto um pouco sempre de trazer essa informação, em primeiro lugar porque apesar de eu ter uma grande admiração pelo trabalho, eu não considero que o que eu faço remeta ao trabalho do muralismo mexicano, mas eu falo no sentido gráfico, no sentido plástico, né, da questão. Bom dia, Lelê. Obrigado por participar. Mas, assim, o muralismo mexicano, que surgiu lá no início do século XX, após a Revolução Mexicana, também foi um movimento revolucionário para a sua época, né, na qual diversos espaços públicos do México se encheram, né, de trabalhos artísticos, prédios históricos, né, prédios, universidades, centros de cultura, centros de convenções, ministérios, né, desse governo mexicano após a Revolução. Naquele período também pós Primeira Guerra Mundial, né, um período de grandes transformações no mundo, né, e os muralistas mexicanos, um grupo de muralistas mexicanos decidiu então realizar esse projeto, e isso foi realmente uma revolução, né? Então hoje em dia muitas pessoas, quando ouvem falar de muralismo, têm essa tendência de rapidamente pensar que estamos falando do muralismo mexicano. Eu já expliquei outras vezes, né, que eu prefiro me influenciar pelo trabalho mais contemporâneo do coletivo de Brigada Ramona Parra, do Chile, né, que foi, como eu já expliquei, aquilo que me influenciou na minha infância, né, e que ficou meio que arquivado na minha memória, zipado ali, né, compactado, e que nos anos 2000 aflorou graças a uma imagem que eu vi, né, a um muro que eu vi no Chile, e que reativou então toda essa memória afetiva, né, e eu
comecei a pesquisar e daí surgiu então essa busca e essa influência toda que eu tenho. Mas o período que eu morei em Cuba foi um período também muito rico em aproximação com as artes visuais, né? Os cubanos, eles costumam dizer que lá em Cuba tu dá um chute numa pedra e debaixo da pedra sai 3, 4 artistas, né? E quando eu digo artistas, eu poderia dizer artistas plásticos, mas na real são artistas em geral, né? Bailarinos excelentes, músicos maravilhosos, né? Todo mundo já conhece a riqueza da música e da cultura cubana, né? Mas talvez poucos conheçam as artes plásticas cubanas, né? Não no Brasil nós temos aquela cortina, é uma cortina invisível, é um muro invisível que tem na nossa fronteira, né? Que só nos permite olhar o que está na América do Norte e o que está na Europa, né? A gente não consegue, né? Graças a essa, ou graças não, mas enfim, por causa dessa cortina de fumaça ou de ferro que tem na nossa fronteira psicológica, não nos permite ver o que acontece na América Latina, né? Então, durante muitas e muitas décadas nós ficamos de costas e ainda estamos, né? E agora cada vez mais, né? Para tudo o que acontece na América Latina. E Cuba, então, Cuba é um país que todo mundo já sabe, né? Extremamente polêmico de ser citado, né? Quando se fala, né? De influências e tudo mais. Mas eu queria mostrar aqui, vou trazer aqui, eu tô com um livro. Eu sei que nas lives, normalmente quando a gente mostra no livro, fica espelhado, mas não tem problema. O que eu quero que vocês vejam é a imagem, né? A capa deste livro mostra uma obra de um pintor cubano que se chamava, morreu, Raúl Martínez. O Raúl Martínez era um pintor que fez parte do movimento de artistas abstratos, que se chamava o Grupo dos 11, antes da Revolução. Ele estudou em Cuba, na Academia de Arte San Alejandro, e também estudou em Chicago, nos Estados Unidos. E Raúl Martínez acabou se influenciando um pouco pela cultura pop, né? Que nos anos 60 e no final dos anos 50 começou a invadir, né, a questão, o universo das artes, né, plásticas, artes visuais. E então, dentro desse conceito de arte pop, né, o Raúl Martínez pintou vários murais, várias obras, e a capa deste livro, que é um livro do Museu de Artes de Havana, Museu de Belas Artes, tem uma obra do Raúl Martínez, né? Eu vou mostrar então para vocês aqui. Espero que vocês consigam ver. Deixa eu afastar um pouquinho mais aqui. Ou talvez aproximar um pouquinho mais. Aí, perfeito. Então aqui é um quadro com uma sobreposição ali então de imagens que retratam o guerrilheiro Ernesto Che Guevara, que foi ministro, lutou na Revolução Cubana. E além da imagem de heróis da Revolução Cubana, né, como o Ernesto Che Guevara, o Raúl Martínez tinha um interesse muito grande por outras figuras da arte, da cultura cubana, como é o caso de José Martí. José Martí também foi um escritor, foi um poeta, foi um intelectual, jornalista, que criou uma série de... Eu estou folheando aqui meu livro para achar uma outra imagem, né, da obra do Raúl Martínez, que acabei de achar, que é também aqui... Aqui ele diz assim, ó, diz, nesse quadro, sobre um fundo cheio de símbolos referentes à realidade cubana, se sobrepõem rostos de pessoas da nossa história e do nosso povo.
como um resumo de boa parte dos acontecimentos que caracterizaram Cuba nos anos 70, ou pelo menos como foram vistos pelos olhos do pintor. É talvez, a nível de proposição cultural, o mural dinâmico e legível, que produz um encontro de identificação entre o desenho gráfico e a pintura, entre a criação pictórica e uma obra múltipla. Então eu vou mostrar esse mural que eu acho muito interessante. Deixa eu acomodar aqui o livro. Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem ver ali. Perfeito. De qualquer forma, eu andei pesquisando dentro na internet, né, para trazer outras imagens do Raul Martínez. Como é um nome bastante comum em espanhol, Raul Martínez, é difícil a busca, né? Tu tem que ir bem pontual, artista plástico cubano, Raul Martínez, porque existem outras pessoas com o mesmo nome que também são famosas, né? Enfim, nós estamos chegando ao final dessa live, né? Faltam alguns minutinhos, um pouquinho menos de 10 minutos. E fazendo um pouco dessa retomada, digamos, a questão do muralismo mexicano, o muralismo chileno, o muralismo cubano, né? Eu mostrei na primeira aula, eu quero mostrar agora também, e vocês podem parecer que isso aqui é uma conversa meio de malucos, né? Mas a arte é assim mesmo, né? A gente vai fazendo colagens, né, de ideias e vão aparecendo links, né, que a gente pode... Eu queria mostrar uma bandeira que eu tenho aqui na minha mão, que é essa bandeira aqui. Essa bandeira, eu trouxe ela aqui para essa aula, porque ela conversa muito com aquilo que eu falei no início da aula do círculo cromático, né? Essa bandeira, ela representa os povos andinos, né? Eu comprei essa bandeira no Peru, na Bolívia, mas ela também é usada no Chile, no Peru, no Equador, na Colômbia. Todos os povos andinos né, utilizam esse simbolismo. Essa bandeira se chama Huipala, né? Ela tem essas 7 cores, incluindo o branco. Na real seriam 6 cores, né? As cores primárias e as cores secundárias, mais o branco como um eixo central, né? E eu fiz o meu trabalho, que eu já comentei isso, mas eu fiz esse trabalho ali num bar na Rua Independência, que é o Bar Guapo. Eu fiz um trabalho utilizando então a referência desta bandeira, trazendo um pouco também dessa influência latino-americana que eu tenho, né, e que eu gostaria de que as pessoas também aprofundassem um pouquinho, aprofundassem, não sei se está correta essa palavra, mas se fosse um pouquinho mais fundo na questão do conhecimento sobre os povos latino-americanos, né? É por isso que eu trago, assim, às vezes uma referência de Victor Jara, agora trouxe a referência do Raul Martínez, trarei outras referências de outras pessoas, né, tanto da música como da literatura, como do teatro, enfim, das artes visuais, né, dos povos, dos países latino-americanos. Sempre que eu puder falar, estarei então trazendo essas informações. Bom, finalizando então, eu queria, em primeiro lugar, agradecer novamente, né, o projeto e as pessoas que estão me assistindo. Queria sempre deixar bem claro que a Prefeitura de São Leopoldo teve a coragem de manter esse projeto ativo, né, apesar da pandemia, e isso significa que a importância que a arte e a cultura têm numa sociedade, visto dessa forma, na forma da permanência, na forma da insistência, né, e da defesa da arte, da cultura,
eu acho que é o que representa a grandeza, né, de uma administração ou de um coletivo ou de um poder público, né? Não todos têm coragem, né? Alguns, quando assumem, já saem querendo eliminar todas as questões ligadas à cultura, à arte, porque consideram que são coisas menores, né? Mas dentro da questão então que nós falávamos antes dos direitos humanos, a arte, a cultura é um direito humano, né? E consequentemente tem que ser sempre preservadas, né? Porque nós temos um vício, né? Que é aquela questão de sempre citar apenas três questões fundamentais, que são a saúde, educação e segurança. Mas está provado, inclusive matematicamente, numericamente, com estatísticas, né, que lugares que investiram e lugares que mantiveram políticas culturais ativas, né, são lugares onde historicamente, comprovadamente, a violência e a saúde pública se mantiveram em melhor situação. Então, nunca se deixem cair naquela falsa ideia de que a arte e a cultura são questões menores, né? São exatamente o contrário. São de extrema importância, né? E por isso eu sempre vou agradecer a Prefeitura de São Leopoldo, ao SEMAI, à Secretaria de Cultura, ao prefeito Vanazzi, né, e a todos os colegas artistas e professores, né, comunicadores que estão dentro do projeto, e ao público que nos assiste também, né, os oficinandos nessas entidades que a gente nesse momento não pode, mas que nós atendemos, né, com o nosso trabalho, escolas, associações de moradores, associações de bairro, né, entidades ligadas à Secretaria de Saúde, à Educação, né, como o CAPS, o CREAS, né, o COL, vários lugares, né, relacionados à assistência e que trabalham com assistência, nós atendemos também, né, e enfim, é um trabalho de formiguinhas que nós temos que manter e alimentar sempre. Eu vou finalizando então por aqui. Agradeço. Acho que hoje a conversa se limitou um pouco a essa questão, por causa da chuva, né? Ficou um pouquinho mais limitada, eu tive que adaptar. E eu acho que a Lívia está comentando aqui, deixa eu só, Guardiões da Água. A Lívia repetiu a frase porque inicialmente ela colocou como sendo Guardiões, eu não saberia quem é, mas ela me diz que essa reflexão é muito pertinente, devemos sempre alertar para uma valorização urgente da cultura. Pois é, a Lívia, queria só comentar com ela rapidamente que eu te citei, Lívia, porque eu retomei a questão dos direitos humanos também na minha fala de hoje, né, a importância dos direitos humanos, né, a importância da cultura como um direito humano e a arte. E de fato é o que eu penso, né, que nós temos sempre que lutar para que a cultura seja valorizada em todos os sentidos, né, por todos, os governos e as pessoas. Grande Jari, chegando aí, agradeço a presença. Estamos finalizando por hoje, mas eu acho que essa aula fica gravada ali na página dos Guardiões. Eu vou ver depois se eu compartilho também nas minhas redes sociais, essas minhas 4 aulas que nós tivemos. E mais uma vez, então, Felipe Farinha, grande Felipe Farinha, muito obrigado aí pela presença, aí na defesa da arte, da cultura, né? Então, finalizou por hoje, agradeço de coração a todos, muito obrigado pela presença. E estou apertando o botão de concluir então a minha live. Deixo vocês ali com uma reflexão então para que vocês possam ali depois fazer algumas buscas, né? Se quiserem fazer uma pesquisa interessante no YouTube, eu tinha selecionado aqui um vídeo, um desenho animado que se chama El Soldado Trifaldón. Eu vou botar aqui rapidinho, só para finalizar a capa.
Esse desenho animado ele é baseado na obra da Brigada Ramona Parra. Pero un momentito, no se apure tanto, don. Somos el gran regimiento del soldado Trifaldón. Pero el capitán hormiga sin más se da un coscorrón y cae de espalda al suelo el soldado Trifaldón. Pero muy luego se para valiente como un león y desenvaina su espada el soldado Trifaldón. Y aunque este chocolate le hace un gran chichón a la hormiga capitana el soldado Trifaldón. Eu vou parar então, porque já passou do nosso tempo, já ultrapassei minha live. Agradeço mais uma vez então os comentários de todos. Daniel, Lívia, Cascata, Jari, Farinha, Lelê, todos que participaram hoje então, agradeço os que eu não mencionei. E vamos à luta.